A nossa primeira reportagem de hoje mostra como muitos estudantes são tratados no interior do estado quando o assunto é transporte escolar. Crianças e adolescentes levados às escolas sem o mínimo de conforto e segurança. Flagrantes como o que vamos mostrar agora, gravado pelo repórter Felipe Pereira, infelizmente são comuns. Eu fiz essas imagens com o celular na zona rural do município de Pedro II há cerca de uma semana. Observe, o veículo é uma picape lotada de crianças e adolescentes. Existe uma capota que serve para cobrir a parte da caçamba, mas quase nem dá para ver. É tanta gente que alguns têm que ficar com boa parte do corpo do lado de fora do veículo. Veja que na parte de trás, 3 adolescentes ficam com uma perna do lado de fora e na lateral o risco permanece. Note que eles estão de farda. É o transporte da escola aí, é? Os alunos pertencem à Ecoescola Thomas Kempis. No último domingo, o Clube Rural fez uma visita à instituição, que também fica no município de Pedro II. É referência em qualidade de ensino na região, porque conta com uma série de atividades tanto dentro quanto fora de sala de aula. A escola é mantida por uma ONG que recebe recursos da Europa. Já o transporte dos alunos, esse aí que você viu, é responsabilidade do governo do estado do Piauí. Nós procuramos um instrutor de trânsito para explicar qual o risco que os alunos correm. De acordo com a resolução 68, que foi complementada pela 504, o aluno tem que estar bem acomodado em poltronas e com o uso de cinto de segurança. Por quê? O risco de acidentes. Se acontecer um acidente aqui, ele termina sendo trágico. Vemos uma pessoa adulta e as crianças, no caso de virar aqui, eles estão sem cinto de segurança e sem proteção. Nesse caso aí, com certeza, o acidente que levará a mortes. Pela legislação, o transporte escolar só pode ser disponibilizado por meio de ônibus, micro-ônibus ou van, bem diferente dessa caminhonete lotada. É um transporte misto, os passageiros têm que ir na cabine e esse aqui é compartimento de carga. Então esse aí já é o primeiro erro. O segundo erro aí também é nítido, a questão do excesso de quantidade de pessoas. O Código tanto se estabelece na 168, na resolução 68, que o transporte escolar eles são de 3 formas, M1, M2 e M3, que são os tipos de veículos. Mas em todos os casos eles dizem que o veículo tem que ser fechado. O motorista, e pela forma que se está conduzindo, deduz-se também que o motorista não está qualificado. Não é a primeira vez que a Rede Clube denuncia o problema. Em julho do ano passado, uma adolescente caiu de um ônibus que levava ela para a escola em Monsenhor Gil. O que muita gente não sabe é que para fazer o transporte escolar, além de ter uma carteira de habilitação categoria D, é preciso também fazer um curso específico. O SEST-Senat oferece ele e diz que muitos motoristas só procuram essa capacitação depois que são flagrados pela fiscalização, fazendo o serviço de forma irregular. Essas situações que a gente se depara ainda hoje, né, é lamentável. Então, assim, tem que partir mesmo do próprio profissional, essa conscientização, ele saber que ele tem a responsabilidade de transportar crianças, jovens, por mais que a prefeitura, o município não disponibilize de um veículo apropriado, ele como ser humano, ele tem que ter essa consciência de que ele tem que estar transportando de forma regular. A responsabilidade também é dele, ele está qualificado, ter o curso e prezar pela segurança e a vida dessas pessoas. Bom, como eu disse, esses flagrantes são comuns e você viu aí que a situação é preocupante. Esse transporte de forma improvisada, perigosa, representa riscos aos estudantes. Mas e a fiscalização nessas rodovias, na maioria estaduais? E qual a posição da Secretaria Estadual de Educação que é responsável por esse transporte, hein? O Felipe Pereira tem essas respostas. Sobre o assunto, a nossa produção entrou em contato com a Secretaria Estadual de Educação. A assessoria de imprensa da SEDUC nos disse que esse transporte dos alunos da escola Thomas Kempis é feito por uma empresa terceirizada, ou seja, que venceu uma licitação. E que, em casos especiais, é possível sim fazer o transporte dos alunos com caminhonetes. Mas a segurança dos alunos está em primeiro lugar e deve ser garantida, com a utilização aí de alguns itens, como poltronas e cinto de segurança.
pode ter capota sim, mas que ela esteja adequadamente fechada. A SEDUC nos enviou uma nota dizendo que dos 158 municípios atendidos com escolas estaduais, do ano passado para cá foi feita a fiscalização em 60 desses municípios e que já existe uma vistoria agendada para a próxima semana na escola que nós flagramos aí o transporte irregular. Disse que se for confirmada essa irregularidade durante a vistoria, essa empresa pode ser multada ou a SEDUC pode solicitar a quebra do contrato. Nós também entramos em contato com a Polícia Militar, que conta com um batalhão rodoviário que deve fazer a fiscalização em todas as rodovias estaduais que cortam o Piauí. São 160 ao todo, mas, de acordo com o comandante da corporação, o Major Francisco Ramos, a fiscalização constante só é feita nas 3 PIs que cortam Teresina. No restante, essa fiscalização é feita de forma esporádica. Tá aí a explicação para a PM nunca ter feito esse flagrante que a nossa equipe fez. Felipe Pereira, para o Piauí TV, primeira edição. Pois é, que os responsáveis, a partir de agora, por esse transporte, municípios e o próprio Estado, tomem logo as providências para que acidentes não aconteçam, infelizmente também que não ocorra o pior. A gente conta com isso por parte do poder público.